Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Os Vários Nomes da Dor. Eu quis fazer esse vídeo hoje porque a gente recebe aqui no consultório de fisioterapia muitos pacientes com vários tipos de dores diferentes, que vêm de várias situações diferentes e que muitas vezes esse público não sabe o que é feito num consultório de fisioterapia, qual é a ação de um fisioterapeuta, como que ele recebe o histórico da dor, qual é o desfecho de tratamento que ele dá e os resultados que ele consegue alcançar. Então, eu quis falar um pouco sobre isso com vocês hoje. Aí eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente, que é mostrar para vocês alguns dos recursos que temos num consultório de fisioterapia. Cada colega fisioterapeuta pode ter equipamentos diferentes, técnicas diferentes, porque a fisioterapia ela tem um leque enorme de tratamento. Não é como um dentista que você chega e todos vão ter aquele mesmo motorzinho, aquelas mesmas cerâmicas para fazer as restaurações, todos têm praticamente o mesmo protocolo. Não é. Fisioterapia, cada profissional fisioterapeuta tem um protocolo, tem uma rotina de tratamento diferente a depender das formações que ele foi fazendo ao longo da vida. Eu, por exemplo, fiz RPG, fiz uma técnica que se chama mobilização neural, Maitland, Mulligan, Shiatsu, auriculoterapia, eletrotermoterapia, que é aquele equipamento que dá o choquinho, o ultrassom, que é térmico, magnetoterapia, enfim. O leque de tratamento é muito grande e não há um protocolo definido. A depender do profissional que você está, você vai encontrar uma conduta diferente, porém alcançando os mesmos resultados. Então, para continuar, deixa eu mostrar para vocês alguns dos equipamentos que eu uso aqui. Esse aqui é um equipamento da magnetoterapia. Então a gente tem esse túnel que a gente coloca o joelho, o cotovelo da pessoa, ou mesmo a perna, e a gente tem essas duas placas. Pode usar os dois juntos ou separados. Essas placas a gente coloca entre a região da dor. Por exemplo, se o joelho for a região da dor, a gente coloca uma placa acima, uma baixa, abaixo do joelho. E ele promove a analgesia, cicatrização, mas esse aparelho é basicamente um aparelho que promove a homeostase. Como ele lida com os íons positivos e negativos do corpo, ele acaba atuando de uma forma global, também sistêmica, no sentido do relaxamento, no sentido da diminuição da inflamação, mesmo em órgãos, não apenas nas regiões musculares ou esqueléticas. Aí a gente tem esses outros equipamentos aqui, olha. Esse aqui é uma corrente que promove a analgesia através da corrente TNS ou correntes que atravessam o tecido superficial, podendo chegar até o nervo. Esse aqui é um outro equipamento que tem correntes diferentes dessa. O que significa? Cada uma com uma atuação e um modo de ação diferente. Temos esse equipamento que ele promove uma terapia combinada, então a gente usa o ultrassom junto com as correntes e a gente consegue uma analgesia e medidas anti-inflamatórias, às vezes bem rápidas no tecido ali na região que nós estamos tratando ortopedicamente. Temos esse outro aqui que é o laser é ótimo para cicatrização. Cada um a gente usa nos diferentes estágios da doença ou a depender da forma com que a doença se apresenta naquele corpo. A gente vai selecionar um deles ou vários deles para usar.
Esse aqui é moxa, uma moxa elétrica. É uma espécie de uma acupuntura que a gente vai em cima do ponto da dor para destravar os pontos gatilhos. Aí a gente tem as bandagens funcionais. Vocês já viram os atletas usando essas bandagens? A gente coloca no corpo para promover também analgesia, relaxamento, e uma coisa que ela faz, ela ajuda muito a estabilizar a articulação. Então, a articulação passa a funcionar de uma forma mais apropriada. E a gente tem também a auriculoterapia. Eu não faço acupuntura sistêmica, mas faço acupuntura auricular, o que ajuda muito o funcionamento de órgãos, diminui dor, ajuda nos processos inflamatórios, na redução do processo inflamatório, a melhorar o metabolismo. Ela é muito indicada para dores crônicas. Tudo isso sem contar as terapias manuais, né? Então a gente faz terapia miofacial, a gente libera um tecido que às vezes não responde nem a remédio, com a técnica certa da mão aquilo é resolvido. Então veja, cada fisioterapeuta tem o seu leque, a sua gama de atuação, mas a gente acaba encontrando casos muito parecidos, no sentido de que existe aquela pessoa que chega dizendo: eu tenho uma dor que cada dia é diferente, está num lugar diferente. Isso é típico da fibromialgia. Fibromialgia é uma dor que anda, ela caminha. Ora é o pescoço, ora é o cotovelo, ora é o joelho. E tudo que nós temos de artigos falando da fibromialgia ou de dores que andam, mesmo não sendo fibromialgia, apontam para fortes questões emocionais. Então, houve casos já de pessoas com uma dor fibromiálgica imensa que viajaram, não sentiram nenhuma dor na viagem, quando colocam o pé de novo na cidade onde moram, as dores começam. Então a gente começa a perceber que tem um forte conteúdo psicossomático. Soma é corpo, psico é o que ocorre no âmbito da mente. Então a mente influenciando o corpo, potencializando ou diminuindo a dor, a depender de como a pessoa recebe no seu psiquismo o que está acontecendo na sua vida. Isso se tornou uma coisa tão corriqueira, mas tão corriqueira no consultório de fisioterapia, pelo menos no nicho de pacientes que eu atendo, que eu fiz uma formação o ano passado de terapia comunitária integrativa para poder acolher esse tipo de dor emocional. Antes eu já tinha feito conflito e sintoma no SEDES, que é um curso que ajuda bastante a gente a compreender o que o paciente sente atrás daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. E agora, recentemente, eu comecei um curso de psicanálise que vai durar 3 anos e meio. Justamente por quê? Porque eu percebo que algumas dores, elas não melhoram se não existe ali um acolhimento psíquico e emocional àquele sofrimento físico que a pessoa está vivendo. Se não existe um sentido psicológico para aquilo que ela está vivendo, a dor vai andar mais, a dor vai sarar de um lado e vai se manifestar em outro, porque o problema genuinamente não foi resolvido. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma dor física, que pode se manifestar em qualquer lugar, no joelho, nas costas, nas costelas, ela vem de uma situação onde uma pessoa foi fechar a janela. Imagine, ela foi fechar a janela, sabe essas janelas que abrem e você vai fechar de fora para dentro, e você está numa posição ruim e você faz muita força e o vento bate na folha da janela e você faz uma força e você machuca a sua costela, você provoca ali uma distensão. Essa distensão, você toma um Dorflex, você põe uns salompas e vai tocando ao longo dos anos, até que um dia você tem uma outra dor
e você percebe que essa dor piora, são dores diferentes, mas veja, uma nova dor fragilizou o seu sistema de analgesia e fez você sentir mais forte uma dor antiga, então agora são duas dores. Quando a gente começa a investigar a origem da dor, porque isso é importante para a gente poder resolver o fator causal, a gente precisa saber a origem. Porque veja vocês, muitas cirurgias são feitas sem que se faça nenhum tipo de investigação do fator causal. A pessoa vai lá, faz a cirurgia para hérnia discal e continua passando o dia inteirinho olhando o celular dessa forma e a hérnia volta a aparecer em outro segmento. Então, a cirurgia às vezes não adiantou nada porque a correção postural não foi feita. Dificilmente o cirurgião vai fazer uma correção postural na vida do paciente, é o fisioterapeuta que tem que fazer isso, que tem que investigar e saber tudo isso. Eventualmente o médico faz, mas muitas vezes não. Então a gente vê uma cirurgia levando a outra que leva a outra. Veja, o fator causal não foi resolvido, por isso que a gente precisa investigar, saber de onde que vem, para tratar a dor e depois resolver o problema conscientizando a pessoa. Então, nesse caso da janela, quando a gente começou a investigar, a gente vê que essa dor vem de uma personalidade, de uma pessoa que não consegue oferecer limites, nem para o outro, nem para si mesma. Então veja, ela está fechando a janela, ela está numa má posição, o vento está batendo contra, mesmo assim ela está sentindo dor, mesmo assim ela continua. Quer dizer, se a gente tem uma educação de respeitar o seu limite, você vai falar assim, opa, essa situação está desfavorável, muito desfavorável para mim. Eu vou esperar o vento passar, eu vou melhorar a minha posição, eu vou fechar o vidro, depois eu fecho essa janela a hora que passar o vento. Eu desenvolvo alguma estratégia para lidar com aquele desconforto. Mas quando eu não conheço o meu limite físico e emocional, eu vou fechar aquela janela ainda que eu tenha uma distensão. Não é consciente, mas é o meu funcionamento. Só com a janela? Claro que não. Com a janela, com um amigo, com o marido, com a colega, com os filhos, com o chefe, com todo mundo, com os meus pais. É o jeito que eu funciono. Eu passo por cima da minha dor para dar conta do que eu preciso fazer. Então a gente vai lá tratar a dor da costela. A gente trata uma distensão que eventualmente tenha ocorrido no latíssimo do dorso, num paravertebral, nos intercostais, em algum músculo ali. A gente trata com todos esses recursos que eu falei para vocês no começo e daqui a pouco me aparece outra dor em outro lugar. E quando você começa a investigar a causa, de novo, foi a falta de percepção do que era o meu limite físico. Agora, quando isso acontece só no limite físico? Não. A dor, ela também vem falar do limite emocional, daquilo que eu devia, do não que eu deveria ter dito e não consegui, do sim que eu não queria falar e falei, do isolamento, da reclusão que eu queria ter por algumas horas e não me dei o direito. Percebe? Então, são limites. Agora, às vezes a gente realmente não tem uma educação emocional, psíquica trabalhada ao longo da vida para dizer não com suavidade. Às vezes a gente fala não chutando o pau da barraca e isso pode ser muito ruim mesmo. Mas entre falar não chutando o pau da barraca e dizer um sim, sem querer, existe uma distância que nós precisamos trabalhar. Dizer assim, olha, o jeito que eu falei não foi legal. Mas falar sim quando eu não queria ir naquela festa também não foi nada legal. Então, eu quero aprender a falar não de um jeito bom, que eu possa me preservar, me respeitar e não magoar o outro. Bem, queridos amigos, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!